Você falou com 400 alunos formalmente, mas eu imagino que você tem uma bela de uma base de dados do que você faz. Tanto você com você com a indústria, você com os alunos. Quantos alunos no total? Cerca de 60 mil. 60 mil. Hoje é possível falar coisas que, se a pessoa fizer, é possível você dizer alguma coisa que existe previsibilidade no trabalho com relação ao 6 em 7? Os dados mostram assim, ó, isso aqui não é só um achismo, independente da volatilidade do mundo ou da economia, se você não errar nesses fundamentos. Por que eu estou te fazendo pergunta de fundamento? Uma vez perguntaram para o Michael Jordan. Michael Jordan, quando você tem dúvida, o que você faz? Eu falo, eu retorno para os fundamentos do basquete. Existem alguns fundamentos que os caras não errar, se ele não negligenciar, isso traz para ele vantagem. Você consegue falar isso? Absolutamente. Absolutamente. Inclusive eu sou tão geek, tão nerd nisso, por que não dizer, que num tempo a gente fez umas coisas que muita gente não sabe. Eu criei um programa de mentoria e eu e outros faixas pretas, pessoas que faturavam mais de 2 milhões por ano, analisamos todos os lançamentos das pessoas que estavam na mentoria. Isso equivale a mais de 3 mil análises de 1h20. Então o cara lançava, lançou, fez um lançamento, executou um lançamento, que é o que eu ensino, certo? Aí ele vinha, mostrava todos os dados do lançamento. Quantas visualizações teve no CPL1, quanto custou a lead, quanto faturou, quanto você investiu. Estou falando uns dados assim, mas assim, o cara preenche uma ficha grande. E aí um cara senta, abre os vídeos, abre os conteúdos, abre a thumb, abre tudo. E fala, se acertou nisso, você errou nisso. Se acertou nisso, você acertou isso. Isso por 1h20. Dá para fazer isso em 8 horas? Dá. Mas em 1h20 o cara já tem o que implementar para a próxima análise. Então, e a gente grava essas análises. Isso acontece. Está acontecendo hoje. Hoje deve ter acontecido, 7 análises. E foi todas gravadas. Absolutamente todas. Então tinha gente nessa análise que fazia 6 em 7 e muito mais gente que não fazia. Né? Estatisticamente, mais gente não faz o que faz, né? O processo tem mais faixa branca do que faixa preta. É estatístico. Tem mais, né, mais iniciantes. Gravamos tudo. Absolutamente tudo. Depois, 2 vezes por ano, só para você ter uma ideia de quanto a gente... Esse é um trabalho que acontece na minha empresa. Hoje a gente tem... é grande, então a gente tem 105 funcionários, aquela coisa toda. A gente faz uma meta-análise. 2 vezes por ano. Legal. Então, a meta-análise é o seguinte. Depois do cara fazer essa análise de 1h20, ele preenche um report. E o report é mais ou menos assim. Isso você acertou e você errou. Tá bom? Simples assim. Simples assim. Ele é complexo, mas se eu pudesse simplificar, o 80-20, o conceito dele é isso, você acertou e você errou. Aí alguém pega e lê todos os reportes e categoriza tudo. Bota tudo numa planilha, uma base de dados. E aí a gente começa a ver. Isso é uma análise da análise, é uma meta-análise. Uhum. E aí a gente começa a ver o que a pessoa acertou, o que deu certo, o que a pessoa errou. O que acertou e o que errou. E disso a gente tira os padrões. Boa. Eu faço isso desde 2018, mais ou menos. Desde 2019. Comecei a fazer isso em 2019. Acertou e errou. No método. Isso foram analisados mais de 15 mil lançamentos reais que aconteceram. Certo? Então, acertou e errou. E disso gera uma meta-análise. Dessa meta-análise, eu vejo algumas coisas que no meu método parece que funciona para mim, mas não funciona para as outras pessoas. Uhum. Isso é uma coisa... Então, a gente vai lá e calibra o método. Essa parte tira, essa parte coloca. Uhum. E eu vejo coisas que eu preciso ser mais preciso. Muito mais preciso. Coloca isso aqui. ênfase mais nisso. Sei lá, faz um jeito disso ficar mais claro. Então, como é que você faz isso ficar mais claro? A pessoa, você fala para fazer, ela não faz. Aí você dá uma palestra sobre isso. Aí mais pessoas fazem. Mas muita gente não faz. Quantas vezes você foi numa palestra, achou muito massa as ideias do Jota lá, mas não fez. Inclusive, quantos de vocês já entregaram sua declaração de imposto de renda? Eu já entreguei. Eu já entreguei os documentos pro contador, mas não conta como entreguei. Quando digo eu, é a esposa. Então, assim, procrastinação é normal. Então, as pessoas procrastinam. Viu a sacada do Joel J lá e tal, mas não fez. Então, como é que a gente força elas a fazerem? E aí a gente cria outros instrumentos, desafios. Né? Uma coisa é você correr uma maratona ou correr uma corrida de 5K.
Outra coisa é você marcar uma data e correr com todo mundo. Tem mais gente que faz quando você faz desafios desse jeito. E aí, ou a gente senta, uma coisa que a gente criou foi dias de implementação. Cara, todo mundo tá postergando a fazer, sei lá, o seu primeiro conteúdo, se é um faixa branca, se é um faixa marrom, entrar no YouTube, se é um faixa preta, é começar a contratar. Então, hoje a gente vai fazer um dia de implementação. Não é um dia de implementação, eu vou fazer junto com vocês. Abre aí o caderninho, folha tal, aparece. Opa, meu nome é... Preenche. Nessa série de 3 vídeos eu vou te ensinar. Aí você fala o que você vai ensinar. E eu sei que isso pode parecer muito bom demais para ser verdade. A gente sai com o script pronto. É um dia de implementação. Se fosse um script de lançamento, por exemplo. Então, isso aí, mais pessoas aparecem no dia de implementação. Então, assim, a gente coloca isso tudo. Então, disso tudo, o método é recalibrado na mentoria a cada 6 meses. E no meu produto, que é a regravação, eu calibro a cada 2 anos. 1 a 2 anos. A recalibração, a regravação, ele tem que ser muito mais didático. É feito de 1 a 2 anos. Eu recalibro. É tipo a Fórmula 1. Você recalibra o carro na hora. Muito mais fácil. Até aquela suspensão ativa. Chegar na montadora é diferente. Quanto dessa recalibração é comportamental e quanto dessa recalibração é ferramental? Eu acho que muito pouco da recalibração é comportamental e 95% é ferramental e 5% é comportamental. E por quê? Eu te digo por quê. Porque os conceitos de comportamento não mudam, cara. Entendi. Não muda. Entendi a tua Ele não recalibra. Por exemplo, um dos meus ferramenta. preceitos é, cara, primeiro você faz, depois você melhora. Feito é melhor que perfeito. Isso não muda. É a vida. If in trouble, double. Se você está em... Se você está em... Isso é uma expressão em inglês, né? Se você está com problema, dobra. Sei lá, se a quantidade de conteúdo não está te gerando audiência, dobra. Dobra. Se treinar não está funcionando, dobra. Não funcionou de novo, dobra de novo. Então é uma coisa. Esse é um padrão previsível dentro da tua... Esse é uma ferramenta de... Porque geralmente não está funcionando, desiste. Mas não é assim, porque o resultado daquilo que eu ensino vem com muito tempo. Né? São 7 lançamentos, não é um. O primeiro lançamento vai gerar, estatisticamente, 0 vendas. Primeira vez que a pessoa cai na piscina, não sai nadando igual você. Exato. Eu quando eu caí a primeira vez na piscina, eu quase me afoguei. É isso aí. O lançamento semente para gerar uma venda, é um embrião. Uma venda não é um fracasso. Você fala que você tem um filho, tem um embrião lá, você chama ele de fracasso? Fracasso J? Total. E você se chama Joel J mesmo? Joel Moraes é meu nome. Eu sempre imaginei, porque se ele chama Joel J, eu dei muita sorte. Que nome foda pra caramba, muito bom esse nome, né? Cara? Se ele nasceu com isso, o pai sabia que ele ia ser um astro, né? Joel J é porque meu apelido é J. E porque eu sou Joel Moraes Santos Júnior. Então é JJ. J de Joel, J de Júnior. E eu não curtia muito meu nome. A história do Joel J é porque eu tentei todos os arrobas no Instagram que o Joel Moraes não tinha. Que ótimo. Joel.Moraes, Joel_Moraes, Joel _ Moraes, não tinha. Aí eu falei, vou botar Joel J. Nossa, que nome ruim. Que nada. Nossa, deu muito certo. Deu muito certo. Mas enfim, então a gente viu isso e a gente dava essa recalibrada, mas o psicológico se recalibra pouco. Sim, porque é eterno. É eterno. Tem que marcar a data. Você marca a data antes de você saber nada, que nem a data do casamento. Primeiro você marca a data, você joga, é a coisa que a gente chama, você queima a ponte. Marcar a data é queimar a ponte. Marca a data do casamento e convida todo mundo. Aliás, você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre esse conceito. Eu acho que eu vi isso do Tony. Ele chamava de queimar... Tem gente que chama de queimar os barcos. Isso. Tem gente que chama de... Queimar ponte. Queimar ponte. Tem gente que fala que isso é uma lenda urbana, que nunca o general chinês colocou os exércitos dele lá e... na ilha e queimou a ponte e falou assim, se você não morrer, se você não lutar como se a sua vida dependesse disso, você morre mesmo, porque não tem como voltar. Sim. Mas enfim, funciona. Mas é uma metáfora excelente. Sim. É diferente de você correr e outra coisa correr com um Rottweiler correndo atrás de você. Você corre mais. A pergunta que eu te fiz, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, no esporte. Sim. Eu era um atleta velocista. Meu objetivo era atravessar a piscina de 50 metros o mais rápido que eu pudesse. Sim. Então minha métrica era velocidade.
Então, minha variável dependente era velocidade. E eu tinha que estudar minhas variáveis independentes. O quanto, por exemplo, eu fiz mestrado e eu estudei correlação. Eu adoro correlação. Eu curto correlação. O quanto que uma variável independente afeta essa variável aqui. O quanto que o treinamento de força melhora a velocidade. Melhora? Melhora. Relação altíssima. O quanto ser mais flexível melhora a velocidade. Melhora. Melhora? Melhora. O quanto o tamanho de mão, de pé e perfil corporal aumenta a velocidade. Então, dá para prever ou predisposições de velocidade, que o cara vai ser velocista. Então, a ciência está muito poderosa com relação a isso. Então, ó, se você tem 1,90 m, a chance de você nadar mais rápido como um moleque de 1,60 m é maior. Por quê? Porque as suas dimensões são maiores. Tamanho de braço, tamanho de perna, tamanho de mão, tamanho de pé, envergadura e assim por diante. Mas se você for grande e pouco flexível, talvez você perca para o menino menor, mais flexível. Então, flexibilidade é importante. E em quais articulações? Ombro, joelho e tornozelo. Com qual amplitude? Até 13 graus. Se for para 23, de 3 para 3 não faz diferença. Força. Se você for forte, força máxima, você vai ser mais rápido. Em qual grupo muscular? Membro inferior. Então, se eu fizer agachamento com 100% de carga, 3 repetições, eu vou aumentar minha força, não vou aumentar meu volume muscular, o que não vai aumentar o arrasto. Eu vou ter chance de ter uma velocidade de reação mais rápida que eu vou passar. Meu estudo de mestrado foi esse. Minha cabeça ela é sistemática nesse sentido. Então, eu estudei a influência do treinamento de força em diversos músculos para o cara nadar mais rápido nos 4 nados. Meu mestrado na USP foi esse. Quando eu entrei na internet, Érico, eu me fiz a mesma pergunta. Nossa, então eu vou responder a sua pergunta. Olhando para todos... E quando a gente criou a mentoria, a gente passou... A mentoria é quase como se fosse um personal trainer. E para o personal trainer, ele analisa. E eu tenho todos os dados do cara. Eu tenho o primeiro lançamento, o segundo lançamento, o terceiro lançamento, o quarto lançamento. Inclusive, na hora de analisar o quinto, eu analiso todos as analisantes, o que ele fez, o que ele não fez, que ele tem que preencher o que ele fez no último. Enfim, é uma base de dados incrível. E eu desconheço alguém que fez 100% daquilo que era feito e não chegou aos 6 em 7 no tempo. Às vezes, um pouco mais tarde, a média é 7 lançamentos. Então, tem gente que faz em 1. Ok. Tem gente que faz em 11. Mas eu desconheço alguém que não funcionou.